Sustentação oral no recurso especial 2.174.280 do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora ministra relatora Regina Helena Costa, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais ministros integrantes desta colenda primeira turma. Digníssimo servidor que tiver acesso a essa sustentação oral. Trata-se aqui de agravo interno interposto contra a respeitável decisão monocrática da ministra Regina, que por 3 fundamentos não conheceu do nosso recurso especial. O primeiro fundamento da decisão agravada é no sentido de que não teria ocorrido omissão no julgamento do TRF2, porque a controvérsia teria sido satisfatoriamente enfrentada. O segundo fundamento foi no sentido de incidir o óbice da súmula 7 quanto às impugnações ao laudo pericial. E o terceiro fundamento, no sentido de que, para saber se houve ou não desequilíbrio contratual, teria que revisitar fatos e cláusulas contratuais, aplicando assim os óbices da súmula 5 e 7. Respeitosamente, a decisão da ministra, entendemos que há, sim, uma grave omissão, que se fosse devidamente enfrentada pelo TRF2, teria, por si só, capacidade de infirmar a conclusão chegada. Qual é o fato não enfrentado? Pois justamente a Resolução 708 de 2017 da RE, ANP. A agência editou uma norma e no seu próprio exposição de motivos desta norma, ela reconhece a grave crise do setor nos anos de 2014 e 2016, que gerou um colapso no setor e fez com que várias concessionárias tivessem o intuito de devolver em massa e desfazer os contratos realizados. Daí porque a ANP teve de regulamentar a norma com a prorrogação dos cumprimentos dos contratos. A Nord Oil, ora agravante, teve seu direito negado a tal prorrogação. E a justificativa é que quando a Nord Oil teria feito o pedido, ela estaria inadimplente. Contudo, esse é o fato que deveria ter sido enfrentado pelo Tribunal Regional Federal. A Nord Oil, ao tempo do seu pedido, não estava inadimplente. O contrato dela estava vigendo. Ocorre que a Nord Oil está sendo punida pelo TRF2 por ter pedido antes, por ter pedido muito cedo, por ter sido diligente. A Nord Oil anteviu a crise, preparou os pedidos de prorrogação, porém todos antes da criação da norma Resolução 708. E esta resolução, norma mais benéfica, deixou de ser aplicada a agravante, porque então, ao tempo da criação da norma, aí sim, ela já estaria inadimplente. Vejam, excelências, a Nord Oil está em recuperação judicial. Tudo porque não pôde prorrogar os prazos. Significa dizer que se ela tivesse recebido o benefício que todas as demais concessionárias receberam de prorrogação no cumprimento do contrato em razão da crise, ela teria tido oportunidade e chance de não se encontrar na recuperação judicial que se encontra hoje. Portanto, excelências, é de suma importância saber se o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deveria ou não ter enfrentado a situação antagônica entre a conclusão do perito de que seria mera variação cambial do dólar, mera flutuação do valor do petróleo, que não justificam o pedido de revisão contratual, em contrapartida, a própria ANP ter feito uma resolução diante da grave crise. Se o TRF2 tivesse enfrentado esta alegação de que a causa de pedida do efeito normativo derruba ou contradiz a própria conclusão da perícia adotada como fundamentação para negar o meu pedido de revisão, poderia, sim, infirmar sua conclusão sobre a existência ou inexistência da quebra
do equilíbrio contratual. É justamente por isso que entendemos que há sim uma omissão relevante. Para além disso, com máxima vênia e respeito à ministra Regina Helena, não é necessário a revisão de fatos e provas ou cláusula. Não está querendo a North Oil que Vossa Excelência analise as cláusulas do contrato de concessão, de forma alguma. Também não está querendo que se descubra se naquele período houve ou não, tudo porque se trata de fato notório. O ponto apresentado é confesso pela agência. A agência, ao editar a norma e criar a exposição de motivos, confessa. Em 2014, houve uma grave crise. Em 2017, para não haver o desfazimento de todos os contratos de concessão, vou dar o benefício da prorrogação do prazo. Menos para ti, North Oil. Por quê? Porque em 17 tu estavas inadimplente, mas ao tempo do pedido administrativo, em 14 e 15, estávamos em pleno vigor e cumprimento das nossas obrigações contratuais, o que nos levou, sim, a uma recuperação judicial. É tão grave esta injustiça pela qual passa a North Oil que há uma quebra no tratamento isonômico. Uma norma benéfica posterior não está sendo alcançada a uma parte, e ela está sendo punida por ter sido diligente e ter sido feito o pedido que a todos foi deferido, a concessão da prorrogação do prazo, antes, ou seja, punida por sua própria diligência. Portanto, excelências, sem querer tomar mais o tempo de vossas excelências, a controvérsia central é sim sobre o desequilíbrio econômico da 11ª rodada da ANP, diante da grave crise do petróleo dos anos de 14 a 16. Isto, saber se as cláusulas atendidas davam o direito à North Oil à concessão ou não, não é o que se está pedindo. O que se está pedindo é que avalie a omissão relevante do TRF2 ao não confrontar a conclusão do perito de que flutua o dólar, de que flutua o preço do petróleo, com a exposição de motivos da norma benéfica que foi indeferida à North Oil. Se contraporem pelo TRF2 esses dois fatos que não foram respondidos pelo TRF2, teria sim capacidade de infirmar a conclusão por ele chegada e reconhecer a quebra da base contratual. Em outras palavras, excelência, as demais concessionárias não precisaram vir a juízo postular porque tiveram o direito da prorrogação atendidos. E quanto ao argumento de que ao tempo da criação da norma a North Oil estava inadimplente, deve-se respeitar o benefício da norma mais benéfica posterior à North Oil, em razão de que, no tempo que ela pediu administrativamente, lá no período que ela fez o requerimento que lhe foi indeferido, naquele período ela não estava inadimplente. É uma tremenda injustiça a manutenção do acórdão do TRF2, pois ele, ao mesmo tempo que não responde por que é tão diferente a exposição de motivos da norma com as conclusões do perito, ele também não responde sobre que, ao tempo do pedido administrativo da North Oil, não havia inadimplemento. Excelências, só para concluir, com um paralelo ao que está acontecendo neste ano, em 2026, observem, diante da crise global gerada pelos conflitos entre Estados Unidos e Irã, observe que houve uma queda, uma elevação no valor de 50%. Ou seja, o barril que estava 70 passou para $110. O que fez a União? A União fez uma medida provisória, 1349, reconhecendo a imprevisibilidade do cenário diante da guerra e fez uma subvenção emergencial para proteger o mercado e salvar os consumidores.
Perfeito. Ora, se uma alteração de 50% hoje justifica uma intervenção estatal, por que não justificaria em relação às concessionárias uma vertiginosa queda de 70%? Em 2014 a 2016, o preço do barril do petróleo desceu de 110 para 30 dólares, modificando a base e a expectativa econômica da Nord Oil. O negócio passou a ser ruim, mas não por uma flutuação de mercado, por uma queda diante de uma crise. Naquele período, não houve a intervenção estatal que está havendo agora. Naquele período, penalizou-se as concessionárias. O que se pede é um tratamento isonômico. Ora, se para proteger o mercado hoje, em razão de uma flutuação de 50%, já há uma intervenção estatal, naquela época, quando teve uma queda de 70% na expectativa dos valores, não houve. É óbvio que existiu um desequilíbrio contratual. É juridicamente plausível e notório que houve desequilíbrio contratual, tanto que a RE, a ANP, confessa e edita uma norma. Sem mais delongas, pede-se o conhecimento do agravo interno e o provimento para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. Pela atenção, muitíssimo obrigado.